Ao vídeo passado, no qual nós começamos a investigar como o Adam Smith analisa a origem da mais-valia. E aí nós vimos que quando ele passa do estado de natureza, da hipótese de um mundo em que os produtores são donos do próprio trabalho, uma vez que não há classes sociais nesse mundo pressuposto por ele, né? Aí se observa nitidamente que ninguém estaria disposto a abrir mão do que tem se em troca não receber algo de igual valor. Aí pressupõe-se, portanto, o princípio da equivalência. Este mesmo princípio, né, deverá vigir quando se trata da troca entre capital e trabalho, da compra e venda da força de trabalho pelo capitalista, que é uma troca como qualquer troca em geral, com a diferença de que é dessa troca entre capital e trabalho que surge a mais-valia. Mas como o princípio da equivalência é um princípio que está na base das relações de troca, é um princípio sem o qual não se pode falar de troca, é um princípio, portanto, que legitima a existência de uma sociedade onde a relação de troca é a relação social básica. Esse princípio deverá ser também observado quando se trata da troca entre capital e trabalho. E vimos que Adam Smith não conseguiu sustentar o princípio da equivalência quando examinou a origem da mais-valia. Quando passou do estado hipotético de natureza para o mundo real, para analisar como se dá a troca entre capital e trabalho, observou que, para explicar a origem da mais-valia, ele teria que abrir mão, e de fato fez, teve que abrir mão do princípio da equivalência. Porque ele se deparou com um problema, à primeira vista, muito sério, que era o seguinte: como de valores iguais pode surgir o lucro, pode surgir um excedente, ou, em outras palavras, como de valores iguais pode surgir a mais-valia. Ele não teve como, para explicar a origem da mais-valia, ele não teve como sustentar o princípio da equivalência. Foi obrigado, portanto, para investigar a origem da mais-valia, a abrir mão deste princípio. Ora, e ontem nós vimos que o princípio da equivalência, né, é um princípio, né, cuja a natureza deste princípio, né, ele decorre, né, da troca de mercadorias em geral, e ele serve como um parâmetro, digamos assim, de justiça, já que a troca ninguém ganha, ninguém perde com a troca. Então, tudo que é permutado e obedece o princípio da equivalência decorre naturalmente das relações capitalistas de produção, que o princípio de equivalência é um princípio de justiça e pode chamar-se, portanto, que a troca de mercadorias é uma troca justa. Mas Adam Smith não teve condição de sustentar o princípio da equivalência do começo ao fim. Muito bem, então ele foi obrigado a criar um novo conceito de valor. Antes ele dizia que o valor era determinado pela quantidade de trabalho incorporado na mercadoria. Valor, portanto, é trabalho incorporado. Agora, para explicar a mais-valia, ele criou um conceito de valor para dizer que o valor agora é trabalho comandado, ou seja, é a capacidade que o trabalho tem de comandar um valor maior do que ele. No sentido de que o trabalhador
recebe menos do capitalista do que dele, do que dar a ele sobre a forma de valor gerado pelo seu trabalho. Então, é uma troca, portanto, de não equivalente. Ou seja, o capitalista, né, ao pagar o trabalhador, a abrir mão de uma determinada quantidade de valor sobre a forma de salário, recebe de volta um valor maior do que este valor que, né, ele utilizou para contratar seus trabalhadores. Então, troca-se, portanto, valores desiguais e, portanto, fere-se com isso, anula-se com isso o princípio da equivalência, que é o princípio, que a gente pode dizer assim, a espinha dorsal da teoria do valor. Adam Smith é obrigado, para descobrir a origem da mais-valia, a pôr em xeque a teoria do valor. Então ele cria dois conceitos de valores. Ora ele diz que o valor é trabalho contido, ora ele diz que o valor é trabalho comandado. Ora, quem afirma que o valor é trabalho comandado e depois nega tal afirmação para dizer que o valor é trabalho contido, sem que explique as devidas circunstâncias em que se está fazendo uso do sujeito lógico, no caso aí o valor, né, de tais proposições, desobedece o princípio da lógica formal, que preside a articulação de todo e qualquer discurso racional. Em outras palavras, Adam Smith comete uma contradição na medida em que seu discurso não observa a coerência exigida por qualquer discurso científico. Para falar com Aristóteles, que é daí que vem o princípio da coerência, Smith fere o princípio de não contradição, ou que é a mesma coisa. O princípio da coerência. O castigo para quem comete semelhante coisa é o de não poder ser levado a sério. Já que o falar só tem sentido, só pode ser considerado racional se não for contraditório. Eu não posso dizer, por exemplo, que Deus é bom, vamos falar assim, numa linguagem mais simples, e que Deus é ruim, né? Que Deus é mau. Ora, são dois predicados opostos que predicam o mesmo sujeito chamado Deus. Está aí uma contradição. Por quê? Porque diante de duas proposições opostas como essa, fica-se sem saber se Deus é bom ou se Deus é mau. Mas esse princípio lógico ferido por Adam Smith será, como nós veremos, corrigido mais adiante por David Ricardo. Além disso, quando ele diz que o valor é trabalho comandado, para dizer que o valor o trabalho comandado é a capacidade que o trabalho tem de comandar um valor maior do que ele está falando aí trabalho, mas não em termos de quantidade de trabalho, mas está falando aí do trabalho como salário. Então seria, portanto, o valor determinando o valor, e aí ele joga a teoria do valor sem querer num ciclo vicioso, além do erro lógico cometido para explicar a origem da mais-valia. São dois erros que David Ricardo irá se debruçar sobre eles e vai, portanto, resolver, digamos assim,
esse problema, né? Ou essas contradições ou debilidade em que a teoria do valor se viu enredada na mão do Adam Smith. Mas eu queria discutir hoje o seguinte: a origem da mais-valia pressupõe a existência das classes sociais. E o Adam Smith deixa isso muito claramente. Ele diz: tão logo a terra se tornou propriedade privada e houve acúmulo privado de capital, algumas pessoas usarão seus capitais para empregar trabalhadores, que deverão gerar um valor maior do que os salários que lhes são pagos. A questão que se coloca é: como se explica a divisão da sociedade entre capitalistas e trabalhadores? Como Adam Smith tenta, né, explicar para seus leitores a origem dessa divisão de classes entre a sociedade. Ou seja, Marx, no capítulo 24 do livro 1, a assim chamada acumulação primitiva, vai se referir a essa divisão da sociedade em classes como sendo uma acumulação prévia de capital, da qual lança Adam Smith para explicar a origem da mais-valia. Mas Marx, ao analisar como Adam Smith faz isso, ele não deixa, né, de fazer uso de uma ironia crítica para desbancar a forma como Adam Smith pensa essa chamada acumulação primitiva. No segundo parágrafo do capítulo 24, de O Capital, do livro 1, Marx diz o seguinte: essa acumulação primitiva desempenha na economia política um papel análogo ao pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e com isso o pecado sobreveio à humanidade. Explica-se a origem contando uma anedota ocorrida no passado. Continua Marx: em tempos muito remotos, havia por um lado uma elite laboriosa, inteligente e sobretudo parcimoniosa, e por outro vagabundos dissipando tudo que tinham e mais ainda. É daí, portanto, que o Adam Smith vai explicar a origem da propriedade. Os indivíduos inteligentes, laboriosos, parcimoniosos, vieram a se tornar, num futuro muito distante, o que hoje é a classe capitalista, e o bando de vagabundos vieram a se tornar hoje a classe capitalista. E aí cometeram um pecado, o pecado da preguiça, do desperdício, e por isso são obrigados a pagar, né, um excedente à classe capitalista. Por esse pecado, a classe trabalhadora é obrigada a dar um lucro ao capitalista, uma mais-valia ao capitalista, como uma recompensa que esse capitalista tem por um trabalho que ele realizou no passado, que ele acumulou, que ele poupou, e a classe preguiçosa não fez o mesmo, esbanjou tudo, e por isso hoje vê-se obrigado, em troca de um salário, produzir um valor maior do que o seu salário para pagar, né, os lucros da classe capitalista. Você observa aí, né, que dessa maneira, né, o Adam Smith explica ou justifica moralmente a existência da mais-valia. É uma troca de não equivalente, é uma relação de exploração,
mas é uma relação de exploração que se justifica moralmente pelo fato de que a classe trabalhadora do passado esbanjou tudo o que tinha, era preguiçosa e, por conta deste pecado, é hoje obrigada, é condenada a trabalhar um número de horas superior ao que seria necessário à sua própria sobrevivência para recompensar a classe capitalista pelo trabalho passado que eles tiveram e a classe capitalista, a classe trabalhadora, não o fez da mesma forma. Mas vamos ver como é que o Adam Smith literalmente diz isso, né? Ele começa dizendo o seguinte, isso ele diz no livro, no volume 2, das Teorias da Mais-Valia. Deixa-me ver aqui qual é o capítulo, é o capítulo 1, né? Onde ele trata os gastos dos soberanos ou do Estado. Ele diz aí, neste capítulo, o seguinte: os homens podem viver juntos em sociedade com um grau aceitável de segurança, embora não haja nenhum magistrado civil que os proteja da injustiça decorrente dessas paixões, das paixões que dominam os seres humanos. Então, Adam Smith começa, portanto, falando do estado de natureza, onde os indivíduos poderiam possivelmente viver em paz, né? Mesmo na ausência da instituição chamada Estado ou de um magistrado civil, como ele aqui se refere. Esse recurso ao chamado estado de natureza, a um passado que não existiu, o recurso a essa hipótese, ela é comum, né, na ciência política. Se você pegar os teóricos do contrato social, seja Hobbes, seja Locke, seja Rousseau, eu não sei se o Kant faz uso disso, mas ele é também um contratualista, né? Seja como for, todos eles partem do princípio de uma hipótese de que no estado de natureza, né, os homens, no caso de Locke, os homens poderiam viver relativamente em paz, né, mas com o passar do tempo, as paixões que dominam os homens aflorariam e com isso seria necessário a criação do Estado. Hobbes, né, por sua vez, que escreveu o Leviatã, o antecessor de Locke, é muito mais radical. Hobbes vai dizer que o homem é lobo do próprio homem e que, portanto, não há sociabilidade possível, né, sem a presença do Estado. Ele vai partir da ideia de que o homem é um ser desejante e, como ser desejante, todo desejo que ele realiza, imediatamente surge um novo desejo, e esse novo desejo, ele corre atrás desse novo desejo, e essa luta para a realização ou satisfação dos seus desejos leva a que todos entrem numa guerra de todos contra todos, numa guerra permanente, que só será posta a fim com a construção do Estado. Então, só que no caso de Hobbes e no caso de Locke, se usa o estado de natureza para dizer sem o Estado o mundo seria assim. Para que torne possível a vida em sociedade, é preciso que se crie o Estado. Então, essa hipótese em Hobbes e em Locke tem uma conotação normativa, tem uma conotação ética, parte do que era ou do que não era para dizer o que deve ser, como deve ser organizada a sociedade. Em Adam Smith não chega a fazer um uso normativo desse conceito de estado de natureza, mas ele usa esse conceito de estado de natureza como nós agora acabamos de ver, quando eu vou repetir de novo
o começo do parágrafo, onde ele diz: os homens podem viver juntos em sociedade com um grau aceitável de segurança, embora não haja nenhum magistrado civil que os proteja da injustiça decorrente dessas paixões. Entretanto, diz ele, a avareza e a ambição dos ricos e, por outro lado, a aversão, perdi aqui agora, a aversão ao trabalho e o amor à tranquilidade atual e ao prazer por parte dos pobres, são as paixões que levam a invadir a propriedade, paixões muito mais constantes em sua atuação e muito mais gerais em sua influência. Onde quer que haja grande propriedade, há grande desigualdade. Claro, é a mesma coisa que dizer, né, que a bola é redonda. Né? É um raciocínio, digamos assim, tautológico. Para cada pessoa muito rica, deve haver, no mínimo, 500 pobres. Não sei de onde é que ele tirou essa estatística, deixa para lá. E a riqueza de poucos supõe a indigência de muitos. A fartura dos ricos excita a indignação dos pobres, que muitas vezes são movidos pela necessidade e induzidos pela inveja, a invadir as posses daqueles, somente sob a proteção do magistrado civil, sob a proteção do Estado. O proprietário dessa propriedade valiosa pode dormir à noite com segurança. A todo momento ele está cercado de inimigos desconhecidos, os quais, embora nunca o tenham provocado, jamais consegue apaziguar, e de cuja injustiça somente o braço poderoso do magistrado civil o pode proteger. O braço este continuamente levantado para castigar a injustiça. Engraçado, né? O injustiçado aqui é o proprietário de terra, que vê sua terra invadida, né, por aqueles que não têm terra. Né? Se nós trouxéssemos isso para o mundo de hoje, para a realidade brasileira, e olhássemos, por exemplo, para o movimento dos sem terra, a Rede Globo de televisão, por exemplo, tem razão em dizer que quando o MST ocupa uma propriedade, tem razão de chamar, né, pensado dessa forma como pensava Smith, de chamar os integrantes do MST de um bando, né, de baderneiro, de pessoas que no passado não trabalharam e que agora estão invadindo a propriedade as grandes propriedades daqueles que a usam para fins especulativos. Aliás, isso está na Constituição brasileira, né, no capítulo 5º, né, no inciso... eu não vejo agora qual é o inciso. No inciso 21 do capítulo 5º, que é, nesse capítulo 5º, faz parte do título sobre direitos e garantias fundamentais do indivíduo, né? Mas no inciso 21 do capítulo 5º, do artigo 5º, se diz: é garantido o direito de propriedade. Engraçado como a propriedade, que é excludente, né, faz parte dos direitos fundamentais do ser humano no Brasil. Embora a Constituição, né, nos incisos seguintes, 23, 24, digam esses incisos, que a propriedade deve cumprir uma função social. Né? É uma forma de amenizar, digamos assim,
o fato de ter colocado a propriedade privada dentre aqueles direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Pois bem, Adam Smith está dizendo aqui que os capitalistas de hoje têm direito de cobrar do trabalhador que esse lhe remunere na forma de lucro ou de mais-valia, né? Porque no passado ele trabalhou e os trabalhadores não fizeram o mesmo que ele. Então justifica-se assim moralmente o lucro ou a existência da mais-valia. Mas Adam Smith foi gigante, né? Em nome da ciência, né? Ele cometeu erros lógicos, jogou a teoria num ciclo vicioso, mas foi verdadeiro ao demonstrar, sendo o trabalho a fonte de tudo que existe para satisfazer as necessidades humanas, sendo o trabalho a única fonte, o único fator de produção, né? Teve a hombridade e a coragem de sustentar que o lucro só pode advir de um trabalho não pago. É um trabalho não pago, que o capitalista não paga, mas como não paga, mas aparece como uma recompensa de um trabalho passado que este capitalista de hoje realizou e que, né, a classe trabalhadora, que era aquele bando de preguiçosos, que tinha aversão ao trabalho, que tinha amor ao prazer imediato, não o fizeram como assim fizeram os capitalistas de hoje. E assim Adam Smith explica a origem da mais-valia. Eu queria dizer também uma outra coisa rápida, né? Que, como a gente vê na Constituição brasileira, Constituição de 88, né? Hoje mais remendada do que coxa de retalho, né? Pelo fato de que já foi tão emendada essa Constituição brasileira para atender interesses nada justos, como da reforma da Previdência, como da reforma trabalhista e outros tantos interesses que tiveram, portanto, se viu necessário, portanto, mudar a Constituição brasileira, né? A Constituição brasileira protege, né, a propriedade como um direito absoluto. Nesse caso, ela está de acordo, né, com o que pensa um Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, e está também de acordo com o que pensa John Locke, né, que é o pai do liberalismo político. John Locke diz, por exemplo, o seguinte, né, falando da propriedade. Ele diz o seguinte, olha como é que ele explica a propriedade. Ele explica a propriedade da seguinte forma. Deixa eu ver onde é que está o livro do Locke. Ah, aqui está. Ele diz o seguinte, Deus, que deu o mundo aos homens em comum, também lhes deu a razão para que o utilizassem para maior proveito da vida e da própria conveniência. Concedeu-se a terra e tudo quanto ela contém ao homem para sustentar o conforto e a sua existência. Parece que nós estamos lendo aqui, né, o primeiro livro da Bíblia, né, que é, né, o Gênesis. E ele diz em seguida, embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito, senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. Seja o que for que ele retire do estado de natureza, retire do estado que a natureza lhe forneceu e do qual o deixou, fica-lhe misturado ao próprio corpo, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e por isso
tornando proprietário dele. Retirando do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que exclui do direito comum de outros homens. Engraçado é que, né, é pelo trabalho pessoal, assim como o Adam Smith também explica, vamos deixar isso muito claro, isso é um ponto muito importante, né? A propriedade se explica pelo trabalho individual, ela é uma consequência do trabalho pessoal, né? Tem propriedade quem trabalhou, quem não trabalhou não tem propriedade. Por isso é que é comum a gente ouvir, né, as pessoas dizerem, por exemplo, vai trabalhar, vagabundo, né? Ah, tu queres as coisas, então vai trabalhar, né? Como se o trabalho fosse, digamos assim, a fonte da propriedade. No caso aqui, o trabalho individual, o trabalho pessoal, né? Aliás, por falar em trabalho individual ou trabalho pessoal, né, como nós explicaríamos, né, a tremenda desigualdade de propriedade, seja em qual forma esteja essa propriedade, que existe hoje no mundo e particularmente no Brasil? Como nós explicaríamos isso? Veja, o Locke já tinha uma explicação para isso, né? No mesmo capítulo que eu acabei de ler agora aqui, né, em que ele fala da propriedade, no capítulo 5º, ele vai dizer que o homem inventou o dinheiro e com o dinheiro ele pôde adquirir uma propriedade para além de sua capacidade de trabalho individual. Agora, porque só uns tinham dinheiro para aumentar suas posses e outros não, é uma coisa que Locke não explica, né? Mas o que deve ter ficado claro, tanto em Adam Smith, como agora no Locke, é que o objetivo, e na própria Constituição brasileira, o objetivo primordial do Estado é a defesa da propriedade privada. No capítulo 9, dos fins da sociedade civil e do governo, veja o que é que o Locke diz. O objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidade, colocando-se eles sob o governo, é a preservação da propriedade. O Estado existe na concepção liberal, né, para defender o direito de propriedade. Com isso, nós damos por hora por encerrado, né, a apresentação da teoria do valor do Adam Smith. Esse é o vídeo final sobre a teoria do valor. Já são com esses 4 vídeos tentando explicar a teoria do valor. Eu espero que ela tenha ficado clara, a teoria do valor. Caso contrário, a gente voltará mais adiante, quando estiver estudando David Ricardo e Karl Marx, né? A gente volta novamente à discussão da teoria do valor de Adam Smith. Ela vai nos acompanhar até o fim dessa longa jornada, que eu não sei quando vai terminar. Só queria chamar a atenção para um ponto que é fundamental. Adam Smith não conseguiu compatibilizar, isso vai ficar claro mais adiante, o princípio da equivalência com a troca de capital e trabalho. E não conseguiu por uma razão muito simples. Tanto ele, como David Ricardo, como Locke, como Hobbes, como Rousseau, Kant, Hegel, todos esses grandes pensadores partem do princípio de que a propriedade privada é fruto do trabalho pessoal, do trabalho individual. Como o Adam Smith parte do trabalho individual, né, ele não tem como explicar, ou não tem como sustentar, né, o princípio da equivalência, que o princípio da equivalência vige na troca entre capital e trabalho. Está aí uma das razões fundamentais do erro
cometido por ele. Um erro deste que também vai se repetir em David Ricardo e que só será definitivamente corrigido em Karl Marx. Muito obrigado e até o próximo.